Em 1980, morri escalando no gelo no oeste do Canadá, nas Montanhas Rochosas, em março, com 3 metros de neve no chão à noite, enquanto escalava no gelo. Tínhamos acabado de terminar uma expedição de 8 dias, esquiando no interior e explorando cavernas na neve na vizinha Colômbia Britânica. Estávamos indo e passamos um dia escalando no gelo. Eu nunca havia escalado no gelo antes. Tim era um alpinista certificado. Confiávamos um no outro. Aprendemos isso em nossa expedição de escavação na neve. Eu já havia escalado antes de outros tipos de escalada. Já havia escalado cordas, penhascos e corrimãos, e os escalei com mochilas por semanas e até um mês. Eu sabia que era melhor. Era disso que se tratava toda aquela pequena parte. Eu sabia que não deveria escalar sem o equipamento certo que tinha na mão direita. Um martelo com uma pequena alça na parte inferior que é usada principalmente para lascar o gelo e colocar alças de parafusos para não deixá-lo cair, e um X com uma alça que você pode colocar no gelo e depois se segurar e deixar a mão aberta. Mas com o martelo, você não pode fazer isso. E isso foi muito curto. Meu balanço foi curto, e minha escalada foi mais lenta do que a de todos os outros naquele dia. Nós não éramos os únicos. Havia outros grupos. Quando estávamos a 1 ou 2 horas do topo da escalada, a 500, 600 pés, nós dois sabíamos que estávamos com problemas, por causa de minha subida lenta. Tive de descansar, descansar e descansar, porque segurar o martelo era exaustivo para meus antebraços. Acho que eu disse que era o pôr do sol quando nos sentamos na borda, no topo dessa subida de 5 ou 600 pés. A temperatura caiu e vimos as outras equipes, as últimas, saírem olhando para nós, acenando para nós. Nós os vimos sair e acenar para nós, sabendo que estávamos em sérios apuros. E vou resumir uma longa e traumática história de 3 rapéis, e foi no último que eu morri. Mas a noite angustiante de trauma me fez cavar um poço profundo dentro de mim mesmo, ou melhor, eu cavei esse poço, e no fundo dele, encontrei um impulso de sobrevivência que eu não sabia que existia em mim. Principalmente, sofremos hipotermia a noite toda. Quando chegamos ao topo da escalada, sentimos calafrios violentos e, em seguida, queimaduras de frio. Em seguida, os pés congelaram, o cérebro, os olhos e a mandíbula congelaram, e houve perda de coordenação e raciocínio. Mas sempre havia esse impulso. E assim, atravessamos, cometemos erros. O diretor veio nos procurar. Ficamos animados. E então, quando chegamos ao topo do último rapel, ele saiu porque estávamos a apenas 150 pés de altura. Um fácil. É o rapel de treinamento. Tem os pinos de ferro e os anéis de ferro, uma semente de pox na montanha com mosquetões, gêmeos e tiras e mosquetões. E um que se prende ao meu arnês e está preso ao arnês do Tim. Estávamos seguros em uma borda pela primeira vez em uma borda do porquê. Eu não conseguia me virar, então me segurei para ficar seguro com a cinta. Mas desci em segundo lugar e tinha o controle da corda. Tim sempre foi o primeiro, porque é a posição mais difícil, e eu desci em segundo, porque é mais fácil. Desci, amarrei uma das extremidades da corda, chamada de extremidade amarga, ao meu arnês, peguei a outra extremidade amarga da corda, joguei-a para o lado e dei um bom puxão na corda para puxá-la para baixo da argola acima, por onde a havíamos colocado e na qual estava pendurada. Tínhamos feito rapel em um canto de um penhasco cheio de sombras. Como era um canto, eu puxei a corda, e, ao fazê-lo, ela ficou presa em algum lugar acima. Não sei onde, e a maneira como ela estava no canto significava que eu não conseguia estalar a linha para levantá-la e libertá-la do obstáculo que a prendia. Ela ficou presa com mais força em cada puxada. Nossa situação era desesperadora. E chegou um momento em que compreendi que vou morrer aqui. É aqui que vou morrer. Meu corpo ficou quente e fechou o zíper do meu casaco. Eu sei que é melhor assim. Tim me repreendeu. Eu não me importava. Senti que precisava preservar esses órgãos aqui, que poderia perder um dedo, uma mão, um dedo do pé ou um pé se eles sobrevivessem. Mas eu estava com calor, então fechei o zíper do casaco como se quisesse liberar o calor. Irracional. Então percebi que estava acabado. Eu estava acabado. Tinha acabado. Lembro-me de ficar de pé e olhar para o rio Saskatchewan, que ficava logo abaixo, e podíamos ouvi-lo a noite toda e além. Era uma montanha cheia de neve iluminada por 10 bilhões de estrelas coloridas no céu,
e pela lua que havia nascido e nos dava alguma luz para enxergar enquanto tentávamos nos salvar. Mas então me lembro de pensar em meus pais e na perda de minha irmã. Ela havia fugido quando criança, e isso destruiu minha família. Eu estava em Montana para escapar da destruição, e não estava em casa de férias, visitando a família. Eu estava em um penhasco na montanha, e eles nem sabiam onde eu estava, mas eu sabia onde eles estavam. E me lembro de pensar: acho que eles vão perder outro filho. E que tipo de ruptura isso lhes dará? Que tipo de estalo haverá? E a família inteira? Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Aceitei a posição em que me encontrava, e uma sensação de relaxamento, de reconhecimento da realidade e de aceitação do meu destino repentino tomou conta de mim. Comecei a adormecer. Bati com a cabeça do capacete na rocha. Acordei, levantei-me e puxei a corda novamente. Quando eu adormecia, desmaiava e caía de exaustão, fome, aparente falta de comida, falta de água, exaustão, medo, trauma. Tudo isso, eu acordava em pânico e puxava a corda. E não sei quantas vezes isso aconteceu. Simplesmente acontecia até parar. E eu me levantava. E dessa vez, quando me levantei, havia um anel preto ao meu redor, como um holofote em um palco, como já disse antes, e uma visão de túnel. E quando me movi, ele se moveu comigo e se apagou. E pensei comigo mesmo antes de se apagar: devo estar dormindo. Mas não adormeci. Ficou preto. E eu fiquei acordado. E toda a minha dor desapareceu. E eu não entendia onde estava ou o que havia acontecido comigo. Achei que ainda devia estar na montanha. Ela ainda devia estar na minha frente. Eu estava confuso e distante, nessa imensa escuridão que foi iluminada pela chegada da luz. E ainda era uma imensa escuridão. Uma luz e uma escuridão. Quando a luz veio correndo em minha direção, vinda de um pontinho de 100 bilhões de anos-luz de distância, não sei se é longe demais para medir, tudo o que falo aqui é uma metáfora. Metáfora porque não tenho palavras para falar sobre o lugar onde não há coisas. Eu não tinha cérebro, portanto não havia cérebro para transmitir a linguagem. Havia um tipo diferente de comunicação. E essa entidade veio correndo em minha direção e disse: é hora de ir embora. Você virá comigo. Vou levá-lo para dentro. Ela me comunicou isso sem linguagem, e eu levantei uma parede de resistência, como se eu tivesse colocado toda a minha força e empurrado em direção a ele, e ele simplesmente me pegou, como se eu não tivesse nenhuma defesa. E ele me puxou para fora, e eu estava dentro dele. Era como uma esfera, uma entidade, uma consciência, uma inteligência, uma grandeza todo-poderosa. E ela estava aqui, e conectada muito, muito longe. E de alguma forma, eles estavam em comunicação. Mas ela tinha sua própria entidade. E eu estava dentro dela, como se estivesse escrevendo em uma bola almofadada, transparente e energética, onde perdi todo o controle, perdi todo o movimento. Eu também não me importava. Tudo isso estava sendo derramado em mim. Toda essa entidade estava sendo derramada em mim. Esse conforto e inteligência, essa grande inteligência, é um grande conhecimento. Esse reconhecimento de que conheço esse lugar, conheço esse sentimento, e estou dentro de algum tipo de corpo astral semelhante. Não sei como chamá-lo. Era semelhante ao meu corpo físico, mas a conexão foi cortada. Eu não estava mais ligado. E eu podia ver com esses olhos, e podia ver a distância para dentro dele, ou eu estava dentro e fora dele, e minha exterioridade não tinha substância. Mas por dentro, eu tinha algum nível de, não sei como descrever, não era nada físico. Era organizado por energia. E fui levado de volta ao ponto da entrada de onde a luz tinha vindo. E o tempo todo, ela estava se comunicando comigo e me fez sair. Eu era uma entidade como ela mesma, mas menor e maior do que jamais havia sido. Eu estava em um lugar de nada, mas o nada era plenitude, e estava escuro até onde eu podia ver. Eu me conhecia. Eu me reconhecia. Este sou eu. Este sempre fui eu. Pensei comigo mesmo. E meu pensamento era minha visão, era minha linguagem, que não tinha palavras porque eu não tinha cérebro nem fisicalidade. Eu era uma bola de energia de consciência, reconhecendo e lembrando e recordando o meu verdadeiro eu, despido de minha pele, despido de meu ego, despido de mim mesmo. Descobri quem eu era, e não tinha medo. Eu estava na terra do conforto. Eu estava em casa. E então,
esse portal abriu uma cachoeira de luz branca e pura, e 10 bilhões de vezes, 1 trilhão de cores, como as estrelas que eu tinha visto no céu. Há tantas cores nas estrelas no Grande Norte, onde não há luzes acesas. Uma noite sem lua. Há tantas cores e tantos tamanhos, um campo tão denso de estrelas, que você pode ver mais nesse fluxo, nessa cachoeira de cores, do que eu vi no céu noturno na noite anterior. 1 milhão de vezes, talvez. E era sólido, translúcido e transparente. E eu podia ver dentro dela. E era a coisa mais atraente e desejosa que eu já havia visto em minha vida. Fui até ela, e pude ver um túnel que levava mais para dentro quando olhei para dentro dela. Toquei-o com minha consciência, minha energia, tudo de mim. E ela fluiu para dentro de mim, e me cercou. E reconheci que esse infinito era o corpo da totalidade dessa mesma entidade. Só que maior do que eu poderia imaginar. Maior do que o infinito fluindo para dentro de mim com todas essas experiências simultâneas. Essa luz, e esse eu. Essa iluminação. Sou visto pelo que sou. E toda a minha vida humana é exposta. Não há uma parte de mim que não esteja nua. Na plenitude dessa luz, não há esconderijos. Portanto, minha experiência de vida, minha visão da vida, a experiência de vida que importava, foram as feridas que dei a todos em minha vida nessa sequência. Do ponto de vista interior deles, dentro deles, o divino viveu, sentiu e viu todas as emoções e respostas que eu causei, e me levou a experimentar simultaneamente todas as respostas emocionais a toda a dor que eu causei. Do ponto de vista da pessoa a quem eu a dei, vezes 10.000, parecia que toda aquela dor que eu tinha dado, na verdade, se agarrava a mim, e eu não estava sendo julgado. Eu estava julgando a mim mesmo. Enquanto isso, o divino estava em mim, ao meu redor, mostrando-me tudo isso simultaneamente, mostrando-me tudo isso derramando amor em minha esfera do eu. Então tudo isso me é mostrado enquanto esse amor está sendo derramado em mim, mostrando-me isso enquanto, ao mesmo tempo, experimento toda a dor que distribuí em minha vida, e me julguei culpado, não por causa do que fiz, mas sim, por causa do que fiz. Eu tinha ouvido todas essas pessoas, mas não por causa disso, mas por causa da comparação com a luz divina, que era infinita em tamanho, toda amorosa, toda compassiva, toda bondosa. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu criei você, eu criei você, eu criei você, eu criei você. Você é meu amado. Sei que você sempre o conheceu. Todas essas coisas que você fez a essas pessoas, eu soube de tudo o que você fez. Eu vivi dentro de você. Vi sua vida por estar dentro de você. Foi assim que vi a vida das pessoas que magoei. E quando ouvi esse fortalecimento dentro de mim, do amor eterno, foi como se os ouvidos de meu coração começassem a ouvi-lo. E pude ver toda a humanidade. E pude ver toda a humanidade. Pude ver tudo de errado com a humanidade. Desde o pior de nós até o melhor de nós. Há essa grande igualdade de separação, de limitação. E do nosso lado, parece tão grande. Mas de onde eu estava, ela não existia em comparação com a própria luz. Havia essa grande igualdade de erros, e o amor divino era tão misericordioso, tão amoroso, tão perdoador, tão acolhedor, tão curador e tão gratificante através do ouvido do meu coração. Todo o amor que eu havia doado em minha vida, e todo o amor que me foi dado em minha vida, era como um baú de tesouro. E era um ouvido por meio do qual eu podia ouvir o chamado e as palavras do divino que me amava como eu era, como eu vivia, e quando transformei todo o sofrimento que sofri em toda a dor que eu havia deixado de lado, ele simplesmente desapareceu em uma totalidade de cura e expansão como um balão inflado. Somente o que foi respirado foi a alegria e a felicidade divinas do eu, o paraíso, a cura, a plenitude, a compreensão, o conhecimento, o saber, tudo o que eu quisesse e quisesse. Eu queria saber como o universo inteiro funcionava. E me foi mostrada na carne a complexidade e a simplicidade de tudo isso. Todas essas coisas e muito mais do que minha linguagem pode conter. E esse é sempre o problema do misticismo. A linguagem não pode contê-lo. O mesmo acontece com Rumi, Kafir e Jesus. E se você for encorajar todo mundo, T.S. Eliot, todo mundo tem o mesmo problema de fraseamento, de redação, do inviável e do impraticável que eu enviei dessa unidade de estado com mais uma gota do eu divino, senti como se isso fosse me explodir. Como Peter,
De alguma forma me reconectei porque me lembrei de meus pais antes de morrer. Acho que os trouxe comigo. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Talvez porque eu não tenha trazido mais nada comigo. Trouxe meus pais comigo, e meu coração doeu pela possível perda deles. E apresentei a seguinte pergunta: estou morto? E a voz disse: sim, você está morto. Eu disse: não posso estar morto agora. A voz disse: por que não voltar para casa? Chegou sua hora. Você é bem-vindo. Eu disse: porque meus pais haviam perdido minha irmã. Eles ainda estavam sofrendo. Ela ainda estava desaparecida. E naquele instante, fui levado para o outro lado do universo. E naquele instante, fui arrastado pelo céu até a borda do universo, onde estava o início da matéria, como um campo de bósons de Higgs, onde a energia se torna uma coisa. E fui empurrado para fora, ainda com minha alma, vendo a extensão do universo, todas as galáxias e a magnificência de toda a sua organização estrutural e seu fluxo. E tudo se reduziu rapidamente de tudo isso, para uma galáxia e para o nosso sistema estelar. Em nosso sistema estelar, eu podia ver nosso planeta, que era como um holograma. E no holograma havia 7 bilhões de pessoas vivas. Como se isso não fosse um filme dessas pessoas. Não era uma gravação dessas pessoas. Eu podia ver todos os 7 bilhões de pessoas, vivendo suas vidas na Terra de uma só vez, em um determinado momento. E metade do mundo estava dormindo. A outra metade estava trabalhando mais como bebês, morte, terra, horrores e belezas. E eu podia ver o interior de cada um deles. Eu via dentro de cada um deles uma luz dourada, uma mancha dourada de luz brilhando dentro de cada coração humano. Não importava quem eles eram, até o fundo deles, e uma espuma cobria toda a terra. A espuma era como uma névoa entre as pessoas, e embora elas pudessem ver umas às outras, não conseguiam. Não conseguiam ver seu coração de ouro. Ele estava obscurecido pela espuma, mas eu podia vê-lo porque o divino vivia dentro delas, porque o divino vive dentro de tudo no céu em que eu estava. E eu podia ver a concentração da bondade. E ao ver isso, a voz expandiu o tamanho do universo único para o multiverso. Todos esses universos, todo esse tempo e todos esses universos, e tudo isso veio à tona. Todos eles falaram. Todos falaram de amor. Todos falaram para mim. Eu era amado. Eu era o objetivo de universos de tamanhos de amor. Esse amor me fez entender a grandeza de mim mesmo, e a ideia de que o amor é o centro de tudo. Existe na criação. E no mesmo momento, compreendi que eu era o filho pródigo. Eu era a pessoa amada, que cada ser humano vivo e valioso era feito do mesmo amor que eu estava sentindo. O mesmo amor que estava sendo derramado em mim. Estava em todos os lugares e nos seres humanos. E por causa desse amor, tudo estava bem, e está bem, eternamente para sempre. Desde o início dos começos, até o infinito. Vi o rosto de meus pais, e pude ver os 2 rastros de suas vidas paralelas, eles vivendo sem mim, e eles vivendo comigo. E pude ver o resultado. O resultado era o mesmo, porque, no derramamento desse amor que se derramava dos universos dos multiversos do amor, tudo estava, está e estará bem. E entendi que, independentemente do que eu escolhesse, meus pais estariam no lugar de bem-estar comigo, como todos os que estão conectados a isso. Eles são a luz. Não há nada que não seja isso, e o bem-estar aguardava meus pais, independentemente do que eu escolhesse. Mas eu via o sofrimento deles em suas vidas. Se eu morresse, poderia ver a ruptura deles, e poderia ver menos ruptura. Ainda assim, a destruição. Sempre há danos. O mundo está quebrado. Mas eles nunca conheceriam o outro universo de caminhos paralelos. Suas vidas teriam a complexidade de cada decisão que todas essas pessoas tomam. Esses 7 bilhões de pessoas e como elas entendem suas vidas. Minha simples decisão de escolher pedir. Deixe-me voltar. Mas é sua hora de ficar aqui. Volte para casa conosco. Mas eu não me dediquei totalmente a isso. Ainda tenho isso. Reconheci que, de alguma forma, eu tinha um trabalho a fazer. Então perguntei: tenho que ficar? E a voz disse: não, você não precisa ficar. Eu disse: bem, então eu escolho viver minha vida. E a voz disse: você não vai viver sua vida. E me expulsou. E enquanto eu voava, a voz permaneceu comigo. E enquanto eu voava, eu me tornava mais denso, menos nada, mais coisa, e à minha frente havia 100 mil, 1 milhão de portas,
Inúmeras portas de túneis que escolhiam entre essas vidas. E no núcleo central de todas essas aberturas, havia um núcleo único e circular de intensa luz branca, que fazia com que todas elas existissem, que as trazia do eu divino para a existência. A voz dizia: escolha, escolha. Eu queria uma realidade corpórea. Queria ser capaz de viver como um ser humano comum, normal, quebrado e limitado. Pensei comigo mesmo. Talvez se eu viver como um ser humano comum, normal e quebrado, eu possa canalizar a luz, e eles verão que não é a minha luz porque verão que ele é um cara normal, e poderão ver que é a própria luz. Eu queria um pouco de hedonismo em minha vida. Queria um pouco de diversão em minha vida. Queria criatividade em minha vida. Queria meus desejos. E acabei passando minha vida inteira tentando me inclinar para o lugar que eu poderia ter escolhido quando estava lá. De volta à própria luz.